Então, o que é meditação e quais são as palavras usadas para meditação? Nós temos a palavra bhavana ou bhavana, né? A Maria Teresa seria um movimento para conexão com a divindade interior. Sim, também é isso. Meditação também é buscar essa conexão com a divindade interior, é desanuviar a mente para deixar que essa intuição superior da natureza divina em nós, da natureza Buda em nós, para que ela possa ecoar na nossa mente, né? Para que a gente consiga vibrar com essa natureza divina. Bhavana é uma palavra que é usada, às vezes, para traduzir meditação, que se refere à prática da sessão da meditação e muitas vezes é traduzida, então, como cultivo. É a prática, a praxis, é o produzir. Produzir no sentido de que eu vou produzir um determinado estado mental em mim. Então vejam que até é uma ideia bem ativa aqui, né? Não é aquela ideia passiva que muitas vezes as pessoas têm acerca da meditação, de que eu simplesmente deixo a mente se movimentar a seu bel prazer e não faço nada. Não, aqui, ainda mais no contexto do Mahayana, como o Luiz tinha mencionado, se a ideia é você se capacitar para se tornar útil para os outros seres, então você vai ter que produzir essa bodhicitta, ou cultivar essa bodhicitta, ou gerar bodhicitta. Faltou o verbo gerar aqui, que acho que é até melhor do que o produzir, né? Mas então é gerar essas virtudes, gerar os estados mentais elevados que nós buscamos, que já existem em nós de forma potencial. Então, o cultivo, a geração, é uma palavra muitas vezes traduzida como meditação. A outra palavra é dhyana, que também se traduz como plena atenção, né? Que é essa paramita. E essa palavra plena atenção também ela é muito abusada hoje em dia. E tem um em inglês, né? Mindfulness, que é uma tradução em inglês para essa palavra aqui. O famoso mindfulness. Então, dhyana, a plena atenção, né? O cuidado que eu tenho com a forma como eu direciono a minha atenção para as coisas. Porque o aprisionamento no samsara, em grande parte, é claro que não é só isso, né? A causa ela é inconsciente, é a avidya, é uma semente, é um erro cognitivo que está implantado no nosso fluxo mental e que opera de forma inconsciente em nós, mas o problema é que a vidya e as outras perturbações que derivam de avidya, que derivam do senso de separatividade, da ideia errônea de um eu separado, fazem com que a nossa atenção fique toda hora sendo jogada para as atividades do mundo, para as atividades do samsara, as atividades que reforçam o nosso aprisionamento no mundo, ou o nosso aprisionamento na matéria, numa linguagem mais ocidental, ou o nosso aprisionamento no samsara, claro, né? Porque o samsara não é exatamente o mundo, mas é esse estado mental, esse estado de consciência que faz com que a gente não perceba a realidade como ela é, não perceba a interdependência das coisas, não perceba que o eu não tem essa concretude, né? Que ele tem uma falta de concretude, por isso que ele é chamado de vazio. Então, a plena atenção ela é essencial porque para onde eu estou direcionando a minha atenção, eu estou direcionando a minha vida. Eu estou direcionando a minha vitalidade, inclusive. Né? Dependendo de para onde você direciona a sua atenção, você está caminhando rumo à morte. Dependendo de para onde você direciona a sua atenção, você está caminhando rumo a mais e mais vida, né? A mais e mais sabedoria. Então, esse cuidado com a nossa atenção, porque ela se dispersa muito facilmente. Por que ela se dispersa muito facilmente? Porque de avidya, do senso de um eu separado, derivam o apego e a aversão. A nossa mente ela está confusa. E ela se apega às coisas com as quais o eu se identifica. E ela tem aversão a tudo aquilo que ameaça o seu senso de eu. Ou a tudo aquilo que ameaça tirar de si própria, né? Tirar de si aquelas coisas às quais ela se apega. Porque a mente ela está confusa nesse modo de confusão. Isso é representado até na imagem da roda do samsara. Né? A mente confusa pelo poder da ignorância é como um porco que fica lá jogado na lama, todo feliz, achando que aquela lama é ótima,
e ao mesmo tempo ele fica atrás de um pavão que representa o desejo. Mas esse pavão ele é mordido por uma serpente que também prende esse porco, que é o ódio, é a aversão. Então, a gente fica nesse jogo e a nossa atenção ela fica transitando entre essas coisas, né? Fica transitando entre esse senso de um eu e de meu, né? É uma atenção egoísta. Grande parte do processo e das práticas de meditação budista, elas se referem, na verdade, a uma prática de redirecionamento da nossa atenção. A gente pode pensar na meditação como isso também, é um redirecionamento da nossa atenção, no sentido de que, ao invés de eu prestar atenção ou de eu jogar a minha atenção, a minha energia mental, né, como a Cláudia tinha comentado, concentrar a energia mental, isso é atenção. Eu jogar a minha energia mental numa busca para a satisfação dos meus desejos pessoais ou dos prazeres dos sentidos, ou de questões que só vão beneficiar o eu redireciono a minha atenção, no caso do Mahayana, para todos os seres, para o sofrimento dos outros seres, para o que é essa condição em que nós estamos, né, em que todos os seres vivem, essa condição samsárica. E por isso que a gente vai ver muita meditação, e esse livro aborda isso, e a gente vê nos textos do Lamrim. Eu não sei se alguém já chegou mais para o final do livro, que o livro vai falar de meditar sobre a morte, por exemplo. Por que budistas meditam tanto sobre a morte? Porque isso sempre aparece nas listas de meditações de textos Mahayana. Porque é um jeito da gente redirecionar a nossa atenção, né? Da gente não ficar achando que só tem esta única vida, essa vida em que nós estamos agora, e perceber que há outras vidas. E que, na verdade, essas vidas pelas quais nós passamos, o nosso fluxo mental, a nossa mente, a nossa alma, numa linguagem ocidental, essas vidas pelas quais nós renascemos, ou reencarnamos, numa linguagem ocidental, elas passam muito rápido. Em geral, a gente vai repetindo os nossos erros. E como a gente não lembra as nossas vidas anteriores, a gente acaba, e a gente também não consegue vislumbrar direito a nossa vida futura, a gente acaba se perdendo nessa vidazinha aqui, né? E acha que a morte nunca vai chegar. E assim a gente perde o nosso tempo, um tempo precioso que poderia ser usado para a prática do Dharma, para nos capacitarmos na prática do Dharma, para nos capacitarmos no Mahayana, nos capacitarmos no caminho, para tentarmos diminuir o poder das perturbações em nós. Então, é uma forma de redirecionar a sua atenção para você perceber que tudo é impermanente. E a partir daí, como que você vai agir, já que tudo é impermanente, já que o Senhor da Morte está sempre à espreita. Por isso que eles dão muita importância para meditar sobre a morte, como a Aline comentou, né? É para meditar sobre a impermanência, na verdade, né? Uma forma de redirecionar a atenção, porque o poder da ignorância faz a gente se esquecer de que tudo é impermanente, já que esse nosso eu, ele nos dá uma sensação de permanência muito forte, né? Acho que todo mundo aqui, se eu perguntar para Erenice, quando você se olha no espelho, você pensa, eu sou essa pessoa. Você sente uma coisa, né? Você sente que é isso aí, eu sou isso. E ninguém mais é o que eu sou. A gente sente isso, é natural. Mas é algo um tanto ilusório. Esse senso de permanência que a gente dá a essa nossa personalidade, ao senso de eu, que até precede a personalidade, e a esse senso de separatividade das coisas, né? Porque é um senso tão pesado que dá a impressão de que vai ser sempre assim e nunca vai mudar. Então, por isso é importante esse redirecionamento da atenção e funciona como um antídoto. Né? É um antídoto para a atenção mal direcionada. E ligada a Dhyana, então, nós temos Shamatha, que é a estabilização mental. Nós temos até um mapa de Shamatha, né, que é aquela imagem do elefante. Depois a gente pode revisitar esse mapa. Já fiz vídeo sobre isso no canal, mas acho que vale a pena
revisitarmos o mapa mais adiante, né? Porque eu acho que o livro não apresenta esse mapa, mas tem no livro do Rabiten, do Geshe Rabiten, aquele A Libertação, a Senda Graduada da Libertação, né? Que também é um livrinho que dá para achar em português fácil, acho que muitos aqui já têm, que também dá para estudar esse mapa a partir daquele livro. Mas a estabilização mental, então, é você encontrar um ponto em que a mente consegue, digamos assim, se estabilizar num objeto de meditação. Por exemplo, a morte, a meditação sobre a morte. Eu vou focar nesse assunto e a mente não vai perder o seu foco. Alguém tinha comentado, né, a palavra foco aqui. Eu vou focar nesse assunto e esse foco ele não se perde. Eu não vou, de repente, eu comecei a meditar sobre a morte e aí quando eu vi eu já estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, né? Ou então eu estou pensando em outras coisas, estou pensando nas coisas que eu gostaria de ter falado para aquela pessoa que me provocou, mas eu nem falei na hora. Então fica pensando em uma série de outras coisas, ao invés de se focar no tópico daquela meditação. O que mostra que a nossa atenção ela não está sendo bem direcionada. Por isso que a meditação em chamata é muito importante, porque ela vai reduzindo essa turbulência mental. E quando você reduz a turbulência mental, ela agora fica mais estável. E conforme ela vai ficando mais estável, fica mais fácil para ela desenvolver um insight, para ela chegar a uma intuição sobre aquele tópico, uma intuição mais profunda, algo que pode permanecer naquela mente por mais tempo, pode levar a uma compreensão, inclusive, sobre aquilo, que às vezes pode até fazer com que a gente se convença, inclusive. Né? Eu meditei tanto sobre a morte que acho que agora eu me convenci que o Senhor da Morte está sempre à espreita, então eu vou tomar cuidado aqui com a minha vida. Ou então eu me convenci que o meu eu não deve ser essa prioridade, que eu não devo ficar fazendo tanto drama em relação aos meus as querelas da minha vida, as picuinhas da minha vida. E talvez eu deva ter uma postura mais mahayana mesmo, né? De pensar mais no bem-estar geral, no bem-estar de todos os seres. Ou eu me convenci de que o eu é vazio. Isso já diminuiu, então, um pouco o poder do meu egoísmo. Posso ainda não ter encontrado aquela compreensão mais profunda do vazio, mas eu já tenho algum grau de convencimento. Porque estou conseguindo estabilizar a minha mente nessa ideia. Estou conseguindo focar a minha mente nisso. O mantra, ele entra muito nisso. Né? Hoje a gente não vai se aprofundar tanto na questão dos mantras, mas o mantra ele vai entrar muito nessa ideia. Né? Por que, que eu vou ficar entoando o Om Mani Padme Hum? Se eu sei que esse mantra trata da compaixão, a ideia, além de ter uma questão sutil, né, um tom vibratório sutil, mas a ideia também é que eu vou conseguir, a partir daí, transformar a minha mente de modo que essa energia compassiva, quando eu precisar invocá-la, ela vem mais facilmente. Eu vou conseguir me estabilizar nessa prática meditativa e eu posso só focar no mantra se eu quiser. Eu sentar e só focar no mantra, ficar durante toda a prática meditativa só entoando o mantra, primeiro verbalmente, depois silencia e fica mentalmente visualizando uma luz branca, visualizando Avalokiteshvara. Esse aqui é Vajrasattva, né? Não é Avalokiteshvara. Mas aqui dando um exemplo, né? Ou Vajrasattva, Om Vajrasattva Hum. Então, vou visualizando a deidade, vou visualizando luzes saindo da deidade, vou visualizando o mantra, deixando ele pulsar na minha mente, até que a mente ela se estabiliza nesse mantra. E durante algum momento, a minha mente só vibra nesse mantra. Né? Eu me torno a energia desse mantra. É uma possibilidade de prática meditativa que, particularmente, eu gosto bastante, que é o chamado Kriya Tantra, né? O Tantra da purificação. Depois temos Vipassana, que é a meditação analítica, que aí já vai levar, então, e a gente vai ver isso em mais detalhes no livro, né? E Vipassana já vai levar, então, para um, uma busca de uma compreensão mais profunda. E aí alguém perguntou: ah, eu achava que meditar era parar de pensar, mas em Vipassana a gente vai pensar, a gente vai refletir. Mas agora vai ser uma reflexão com a mente estabilizada, né? A gente às vezes tem bons insights, a gente às vezes consegue
colocar uma certa ordem na nossa mente, que vem um pensamento que, olha, isso aqui faz sentido do ponto de vista do Dharma. Uma coisa que faz sentido, que nos convence. Imagina se sua mente estiver estável, se ela estiver em chamata, o que, que a gente pode fazer com o nosso pensamento? Né? Que é uma potência criativa, é um poder criativo na nossa mente. Então, como que a gente agora, tendo um maior controle sobre o nosso pensamento, sobre a conceituação, a gente pode usar essa conceituação para ativar uma intuição superior. É uma forma de tentar unir a mente conceitual com a intuição mais sutil. Né? Elevar esse conceitual para ele chegar a um intuitivo que está além dos conceitos, está além do pensamento, mas aí gera uma intuição e gera uma integração. Porque muitas vezes a nossa mente concreta, pensante, ela não está muito bem alinhada com a intuição. Né? Aquela coisa que as pessoas falam. Racionalmente isso faz sentido, mas eu presinto que isso não é uma coisa boa, né? Eu tenho uma intuição que me diz que isso não é bom, porque a gente vive em desconexão. Porque a bagunça mental, a explosão de pensamentos na nossa mente tolhe a nossa intuição mais pura. Mas aqui em Vipassiana, a ideia é condicionar os pensamentos para que então ele se harmonize com uma intuição superior, porque a mente está estável, né? Eu não vou estar com uma explosão mental, estou direcionando a energia mental, estou direcionando o pensamento. E daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Cláudia e para a Silvana, porque eu ia ficar bem nesse slide porque isso vai ter a ver também com o nosso evento aqui, né? E depois a gente retorna para algumas questões aqui do livro. Então, não vou falar do evento no final, para não ter risco de ninguém fugir. Então, mas vai ser interessante, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. E isso pode levar a um samadhi. Né? A palavra samadhi no budismo, ela pode tanto ser usada como um sinônimo da estabilização mental, porque tem níveis de samadhi. Né? Na literatura indiana em geral, para quem já leu outros textos de Raja Yoga e coisas do tipo, há diferentes níveis de samadhi. Mas o samadhi, muitas vezes no Ocidente, é traduzido como unidirecionalidade. Até um neologismo isso aí, né? Unidirecionalidade. É traduzido como contemplação. Mas qual a diferença entre contemplação e meditação? Não é uma diferença muito clara, aqui falando da língua portuguesa, né? E como vocês viram, há várias palavras em sânscrito aqui que eu posso traduzir como meditação ou como contemplação. Mas o samadhi a gente pode pensar que é aquele estado em que a mente agora, a energia mental, ela foi concentrada para aquele objeto de meditação. Né? Às vezes é traduzido como concentração, que também pode ser muito problemático, porque a pessoa pensa que eu tenho que fazer força com a minha cabeça, né? Não, é uma concentração dolorosa, mas é no sentido que essa atenção é a plena atenção perfeita. A plena atenção perfeita, a mente plenamente estável e com seu poder de análise funcionando e a sua intuição funcionando plenamente, isso é um nível de samadhi. E isso tem a ver com yoga também. Né? A escola budista uma das que mais vai falar no Mahayana sobre esses estágios da meditação, é a escola Yogacara, ou Yogacara, a escola da prática do yoga. Mas que yoga é essa que esses budistas Mahayana estavam praticando na Índia? Não era Hatha Yoga, mas era justamente buscar cessar o senso de dualidade na mente. Ela era chegar à compreensão da realidade última, ao fim da dualidade que a Cláudia, aliás, comentou mais tarde. Eu acho que foi, aliás, acho que foi a Márcia que comentou. Que comentou mais tarde, não, mais cedo. Que comentou mais cedo aqui. É chegar a esse fim da dualidade. Né? É chegar, então, ao que aqui a gente vai chamar de tatata, o tal qual é, a natureza absoluta, parinishpana, a alaya, ou outros termos que a gente pode usar aqui. Chegar a gnosis, para que a turma aí do Viveka, se tiver alguém que acompanha mais o Viveka aqui, é chegar a gnosis da realidade última. Esse é o objetivo da yoga. Não é à toa que yoga é traduzido como união, porque essa junção da energia mental, né? A palavra yoga ela tem uma relação com a palavra jungir em português,
que você vai depurando, vai juntando as coisas e depurando e purificando e tirando tudo aquilo que precisa ser retirado. Não é à toa que a Raja Yoga do Patanjali também vai falar nos kleshas, vai falar nas perturbações, vai falar nos yamas e niyamas, né, no que deve ser purificado e ao mesmo tempo no que deve ser cultivado, nas virtudes a serem cultivadas. E tudo isso faz parte da ideia de buscar uma vida meditativa, uma vida contemplativa, uma vida yógica, né? Os contemplativos são os yogis, e a gente vê esse termo em textos budistas. São aqueles que se dedicam justamente a ter uma vida contemplativa, a ter uma vida voltada para a prática da virtude, então buscando controlar os seus estados mentais, né? Ter o autocontrole. Controle é uma palavra que foi mencionada aqui também, acho que pelo Daniel, buscando então ter uma vida em que a sua mente ela não está sempre à mercê das perturbações, mas como eu falei, né, e como eu sempre vou reiterar aqui, e esses autores aqui reiteram, não é só um mero parei de pensar, né, parei de pensar e agora tá tudo bem, parei de julgar, o que é pior ainda, quando falam que meditação é você não mais, é você suspender o julgamento. Bom, realmente, o ideal é a gente ter um senso de impessoalidade em relação a amigos e inimigos, entender que o eu é vazio. Até aí tudo bem, equanimidade. Mas não é abrir mão do discernimento. Nunca vai ser abrir mão do discernimento. Não é tornar a mente suscetível a aceitar qualquer coisa. Muito pelo contrário, é tornar a mente cada vez mais com um poder de discernimento maior, com um poder de análise maior. E pessoas que praticam essas meditações, e a gente percebe em momentos que a meditação, estamos meditando bastante, se a gente consegue meditar todo dia, por várias semanas, por vários meses, 3 vezes por dia, a gente percebe, e vocês certamente já tiveram momentos assim, ou tem uma rotina assim, alguns de vocês, vocês percebem que a mente fica mais clara, até para os assuntos mundanos. Vocês percebem que não é qualquer bobagem que entra na nossa mente, ela fica mais protegida. E a gente fica mais inteligente também, né? Você lê uma coisa e você consegue focar melhor naquilo que lê, né? Até a fala fica mais eloquente também. Então, há todo esse tipo de efeito colateral, né? Efeito colateral do bem também, que uma prática da meditação ela promove. Ela vai promover uma melhora da saúde mental. E aqui eu não estou dizendo para largar terapia, né? Largar remédio, quem tem que tomar remédio aí, não é isso. Mas é claro que a meditação ela vai promover uma melhora da saúde mental e da saúde física também. Porque a gente está harmonizando as energias do nosso corpo sutil, cultivando estados mentais melhores, mais elevados, virtuosos. Não é garantido, não vai curar nenhuma doença, mas faz com que a nossa energia vital, ela realmente percorra o nosso corpo sutil, os pranas, né, os ventos, de uma forma mais harmônica, né? O que na filosofia chinesa, na medicina chinesa é o qi, né? Como que essa energia pode circular pelos nossos canais, pelos nossos chakras, de uma, de uma forma bastante mais sutil, muito mais sutil. E aqui, sem precisar ficar visualizando chakra, porque não é a proposta aqui também. É necessário ter regularidade para que a meditação tenha efeito. Né? É necessário buscar uma regularidade. É necessário ter constância, como tudo na vida. Tem uma parte do livro que ela até fala que a mente é como um músculo. Da mesma forma que se a gente exercita um músculo toda semana, esse músculo ele vai se desenvolver. Mas se a gente para durante um tempo, quem faz academia, atividade física, sabe disso, né? Você vai se acostumando com aquele exercício, aquela carga, aquele peso não tá mais tão pesado assim, você consegue carregar, mas aí você fica 2 semanas, você viajou de férias durante 2 semanas, sem malhar, sem fazer exercício, sem treinar, aí quando você volta, parece que aquele peso ficou, parece que você tá começando do zero de novo, né? E a meditação também, acontece isso muito com a meditação. E se em períodos da nossa vida, de repente a meditação ficou bastante fácil, se em períodos da nossa vida tá bem tranquilo de meditar,
mas a gente fica de repente um mês sem meditar, quando a gente volta, há uma dificuldade maior, né? Eu me acostumei a meditar todo dia por 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos. Chegou um ponto que eu meditava todo dia por 30 minutos. Mas aí eu fiquei, de repente, 30 dias sem meditar. Quando eu voltar, vai ser mais difícil para minha mente voltar para aquele estado em que era confortável meditar por 30 minutos. Então, de novo, eu vou ter que começar por uma carga menor, por 10 minutos, aí vou me acostumando, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É bem como um músculo mesmo, que você vai testando as cargas, até que você vai se acostumando e assim você aumenta. Por isso que a regularidade ela é essencial. E até para que a gente não perca a nossa plena atenção, né? Não perca a nossa contínua lembrança, para que a nossa mente não se desvie do foco, para ter realmente uma prática espiritual consistente. E isso faz parte da paramita Shila também, a paramita da harmonia. Essa prática consistente de dhyana, constante de dhyana, da plena atenção, da meditação. Então, buscar meditar todos os dias. 10 minutos que seja no início, 20 minutos ou 15 minutos. Com o tempo, a gente vai se familiarizando, vai se acostumando. Mas não tentar exceder além da conta, né? Se você se força a sentar, se você não tem costume de meditar e se força a meditar por 50 minutos do nada, vai ser desconfortável. E às vezes a mente pode acabar ficando mais perturbada do que estava. Ainda mais se você está no dia a dia, né? Se você está naquele contexto de retiro, que é em grupo, aí tem todo um clima, vai ter incenso para todo lado, vai ter todo um ambiente preparado para aquilo, até pode ser um pouquinho mais fácil. Mas no ambiente do dia a dia, o ideal vai começando com um período de tempo mais curto, uma carga pequena, tendo um foco da meditação. Alguém tinha perguntado, acho que o Sérgio, se era necessário para chamata, para Vipassana, ter um foco. Sim. Nessas meditações que a gente vê aqui, é sempre necessário ter um foco. É sempre necessário ter um objeto de meditação. Seja um mantra, seja uma frase, seja uma palavra, né? E as ideias que são relacionadas a esse mantra, essa palavra, essa frase. O local de meditação, que também ela vai mencionar aqui, que é um ponto muito importante, né? Não adianta eu querer meditar num ambiente que está tudo sujo, que está tudo bagunçado, que está com cheiro ruim, por exemplo. Eu tenho que buscar um local limpo, um local agradável, um local que não vai ter muito barulho, dentro das possibilidades, né? Pra gente que vive em cidade grande, a gente não vai encontrar sempre um local idílico, mas um local em casa que possa ser um local mais tranquilo, que não vai ter gente entrando e saindo toda hora, né? Que vai ser mais propício para que a sua mente se harmonize. E falando em termos sutis, a limpeza é importante. Porque falando, brincando, mas não brincando, um deva, ele não vai querer frequentar, ele não vai querer meditar contigo se aquele ambiente estiver sujo, com cheiro ruim. O cheiro ele é muito importante, porque o cheiro está relacionado com vibração também. Um cheiro muito forte, ruim, desagradável, um cheiro de putrefação, de mofo, um fedor, né? Cheiro de gente suja também, mau hálito. Tudo isso é o que os gregos chamavam de miasma. Tudo isso é uma energia mais densa, em termos de vibração. E aí isso não é propício para que a gente tente transcender. Alguém falou na palavra transcender quando falou em meditação. Para que a gente tente transcender esse estado ordinário em que nós estamos. Para que a gente consiga elevar um pouco a nossa mente. Então é importante que o local esteja limpo, que tenha um bom cheiro. É por isso que se usa o incenso, né? A madeira, quando queima, é um cheiro que toma conta de tudo. E é um cheiro, então, que purifica aquele ambiente. Então, o ambiente estar limpo, com cheiro agradável, pode colocar flores no ambiente, pode colocar um incenso. É claro que o incenso aí também tem que tomar cuidado, porque os incensos que a gente tem no Brasil em geral, eles são meio tóxicos. A ideia não é você ficar
você não é ser defumado, mas você abre a janela e coloca o incenso mais perto da janela, que a fumaça ela vai mais para a janela, mas o cheiro se espalha. Mas não é colocar o incenso assim no seu nariz para você ficar absorvendo a fumaça. Fumaça é sempre tóxica para o pulmão, seja de incenso de qualquer coisa, né? Então não é fumar o incenso, mas deixa ele de tal forma que a fumaça não está chegando até você, mas que está ajudando a purificar o aroma do ambiente, sutilizando o aroma do ambiente. Então, um local limpo, os dentes escovados, para ter um bom hálito também, porque como eu falei, questão do cheiro, tomar banho também é importante antes da prática, né, para sutilizar o corpo também. E aí escolher uma prática nesse local de meditação, né? Se fala muito no local de meditação, se possível ter um altar, não precisa ser um altar muito elaborado. Se não der para montar um altar na sua casa, coloca uma imagem simples, uma imagem impressa, né, que no evento eu vou fornecer algumas para vocês, que você coloca num porta-retrato, que nem precisa ficar lá sempre. Às vezes você guarda e na hora de meditar você tira a imagem, coloca naquele ambiente. Ou um livro, né? Coloca um livro ali para representar o Dharma, né? Um livro budista, algo desse tipo. O ideal é que a gente se volte para o leste. Então, o altar ele fica no quadrante leste. Eu moro em Brasília, né? Então, Brasília é uma bússola, é muito fácil aqui saber onde é o leste, oeste, norte, sul. Aí vocês vão ter que colocar, tem aquelas bússolas que dá para baixar o aplicativo de bússola. E aí você vê, se você mora já pro poente, pro nascente, é fácil, né? Onde está a sua janela, onde o sol nasce, aí você coloca a imagem ali e você medita se voltando para onde o sol nasce, para onde a luz nasce. É um movimento solar, realmente. De onde vem a fonte do prana. Se não der no norte, se não der no leste, você pode se voltar para o norte também, né? O zênite do sol, o zênite da luz, a luz do meio-dia, também dá para meditar se voltando para o norte. Os textos orientais, em geral, não vão recomendar se voltar, meditar se voltando para o ocidente, para o oeste, porque é o pôr do sol, e muito menos para o sul, né, porque é a escuridão total, é a meia-noite. Então, e a gente vê textos mais esotéricos, né, que vão falar sobre questões magnéticas mesmo. Que por isso que o ideal realmente é você se voltar. O ideal mesmo é o leste ou o norte, né? Mas não tanto o oeste e principalmente não se voltar para o sul. Então ter esse cuidado. É claro que as nossas meditações aqui, essas meditações iniciais curtas, se você meditou para o sul sem querer, não vai ter nenhum problema. Mas eles falam já num contexto, né, de práticas até mais avançadas realmente, como aquilo vai magnetizar o ambiente, né? E aí como é bom estar, é, é aquela coisa meio feng shui, é bom estar voltado para uma direção que seja propícia para um fluxo mais harmônico daquelas energias. Diga, Cláudia. Tirar só uma dúvida com você. Você falou de incenso. Uhum, Por exemplo, você falou, né, do incenso, a purificação, mas assim, que incenso hoje em dia vem, né? Por exemplo, óleo essencial, ele tem os mesmos, eu digo assim, né? uhum. Assim como tem de mirra, o óleo essencial também tem. Ele serve para purificar também. Tipo Serve, um ajuda. difusor. Ajuda Às também a vezes, purificar. é Ele que eu ajuda. tenho mais hábito de difusor. Uhum, O incenso realmente me, assim, sim. depende do incenso, né? É, Lógico. um óleo essencial ou até flores, né? Às vezes flores que tem um cheiro É, que já ajuda também. E se a flor não estiver morrendo, claro, né? Já não estiver naquele estado de decomposição nem nada do tipo. Mas é. isso serve. Uma coisa que dá para fazer também, às vezes você acende o incenso antes da meditação. E aí na Ah, hora de bom. meditar, o incenso já tá apagando, já apagou, mas o ambiente já tá também já tá com aquele cheiro mais, aquele perfume,
É porque mais aquele harmônico. perfume ajuda, né? É. Ah, E, gente, acontece. Às vezes a gente não acendeu nenhum incenso, mas a meditação tá indo bem. E de repente vem um cheiro de incenso. De repente vem um cheiro de flores. Talvez alguns já tenham experimentado isso. Vocês estão meditando e de repente parece que vem um vento da rua com um cheiro bom. Pode ser coincidência? Pode ser. Pode ser um vizinho lá que acendeu um incenso. Mas também pode. Porque devas são chamados quando a gente medita. A ideia não é ficar invocando os devas nem nada, mas né, os devas, os anjos, numa linguagem ocidental, as hostes angélicas, se tem uma mente lá que está vibrando de forma sutil, eles podem se sentir convidados a acompanharem a pessoa naquela prática também. Né? E esses cheiros, então, eles vão estar ligados a isso também. É um bom sinal. Né? Mas como eu falei, pode ser só coincidência, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar deslumbrado. Às vezes foi só seu vizinho que acendeu o incenso e o cheiro está chegando na sua casa. Então, o local de meditação, escolher uma prática, como eu falei, um tópico de meditação, né? Uma meditação voltada para a compaixão. Ah, eu vou focar nesse mantra. Isso vocês já perceberam, né? Que em geral a gente não fica misturando mantras. Tem que ter aquele foco, porque a ideia é plena atenção. A ideia não é ficar em digressão e ficar fazendo várias práticas ao mesmo tempo e não conseguir se aprofundar em nenhuma. Então, se foca no mantra, se foca num determinado tema, num determinado tópico. Claro que você pode usar um mantra só para abrir a prática e aí vai para um tópico específico, ou pode se focar só no mantra. Mas escolher uma prática, e por isso que o estudo e a reflexão são importantes também, antes dessa prática. Se você puder abrir um livro, ou esses ensinamentos que a gente, né, abre aí o vídeo do YouTube, pega um dos vídeos das nossas reuniões, do conteúdo que eu coloco nos slides, ou para quem quer fazer uma meditação cristã, vai lá no canal Viveca, vê alguma frase legal do Evangelho de Filipe, ou de algum outro. Eu acho que é Filipe, né, que a Laia tá apresentando atualmente no Viveca, ou no Gelux, né, que vocês agora estão vendo o livro dos Rishis, e que tem muitas passagens do livro dos Rishis, né, de Upanishads, de vários textos indianos, que são passagens realmente para meditar. Passagens sintéticas ali falando sobre o Atman, falando sobre a realidade última, que são ótimas para focar naquele tema, para meditar sobre aquilo. Então, escolher uma prática, escolher um tema, um tópico. E aqui, como eu tinha falado, começar por sessões curtas. É muito melhor você meditar 2 vezes por dia, 15 minutos, ou uma vez que seja, mas você sente que está funcionando, que está progredindo, e aí vai aumentando com o tempo para 20 minutos, 30 minutos, do que se você ainda não tem familiaridade, já tentar se forçar a meditar por 50 minutos, ou por 40 minutos. Então, vai aos poucos. O Hudson Capai, ele fala disso, a gente vai ver isso quando eu retomar materiais do Lambrin Mo sobre isso. Por que começar por sessões curtas também? Para você terminar com uma sensação agradável. Porque se vira um esforço, e a gente ouve muito isso. Eu já ouvi de vários de vocês aqui. Ah, eu não consigo meditar. Eu sento, eu tento e eu não consigo. Mas às vezes a pessoa realmente tentou ficar por meia hora, 1 hora, sem ter muito treino. Então, no início, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Tenta isso, que vai ser mais fácil. E a mente ela vai estar num estado mais tranquilo, né? Podem vir boas sensações que vão estimular a mente a continuar na prática, né? A ter mais constância. Do que a pessoa que tenta meditar 1 hora, se assusta e pensa, isso não é para mim. E aí nunca mais medita. Mantenha-se relaxado, porém alerta. Então, relaxar o corpo. Aí vem a questão da concentração, né? Que é uma palavra que é usada, mas que muitas vezes causa confusão. Porque a ideia que a gente tem de concentração é de tensão, em geral. Né? Aquela coisa de você vai fazer uma prova importante, você tem que se concentrar, ficar tenso com aquilo.
Mas aqui não é uma concentração tensa. Essa atenção ou concentração, seja lá a palavra que a gente usa, essa plena atenção, ela é relaxada. O corpo tem que estar relaxado. E a gente vai focando a mente com auxílio da respiração, inspirando e respirando suavemente, naturalmente. Também não precisa forçar, eu vou prender muito a respiração agora, de um jeito artificial. Não, vai se focando na respiração e assim vai deixando com que os pensamentos que você quer cultivar na prática da meditação, a frase, a palavra, o mantra, vai deixando eles fluírem junto com o inspirar e o respirar. Om Mani Padme Hum. Eu inspiro Om Mani Padme Hum e inspiro. E assim eu vou seguindo esse movimento e sentindo o meu corpo relaxado, tentando relaxar o máximo possível, né? Tentando se liberar das tensões do corpo. E sem expectativas, que eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que essa é a questão que trava todo mundo na prática meditativa. Essa é a grande fonte da ansiedade em relação à prática meditativa. É aquela velha ideia de que eu tenho que chegar a algum lugar com essa prática. É claro, o objetivo, como o Luiz Paulino tinha mencionado, é se capacitar. No Mahayana, se capacitar para auxiliar os outros seres. Mas não pode ser aquela expectativa imediata. De que, não, eu já tenho que alcançar uma grande intuição, eu já vou domar os meus pensamentos, amanhã eu já vou alcançar uma chamata perfeita, né, uma estabilização mental perfeita. Eu vou entoar 108 um Mani Padme Hums, ainda com aquele rosário, né, com aquelas contas. Eu vou entoar 108 vezes, não. Não, gente, sem essas expectativas muito altas, vamos aos poucos. E pensando que não há meditação boa e não há meditação ruim. A gente tem a meditação e tem a não meditação. A gente teve o dia que meditou e teve o dia que não meditou. É isso. Mas não tem meditação boa e ruim nesse início. De novo, é como o treino físico também. Se um dia eu não treinei muito bem, eu senti que eu tava meio preguiçoso aquele dia, tava meio cansado, mas pelo menos eu treinei. É diferente de eu não ter treinado. Né? E é claro, vai ter dias que não vai dar para meditar. Isso também tá tudo bem. Não se sintam culpados por isso. Vai ter dias que acontece alguma coisa na nossa vida e você não vai conseguir meditar. Você pode ter se planejado, hoje, na hora tal, né, eu vou meditar, mas aí acordei em cima da hora. O dia foi corrido, cheguei tarde, tô exausto. Se eu tiver com muito sono, se eu tentar meditar, eu vou dormir. Então, vai dormir, vai descansar. Se eu tiver doente, das vias respiratórias, é melhor não meditar. Se eu tô com uma sinusite, se eu tô com um nariz muito ruim, uma rinite muito feia, se eu tô com gripe, não medita. Não medita porque lembra que a meditação a gente está trabalhando com a respiração. E se eu meditar, como a gente acaba inspirando mais profundamente na meditação, mesmo que a gente nem percebe, nem perceba, todo esse muco ele vai se espalhar pelo corpo e a gente pode piorar. Né? E aí a infecção ela pode se espalhar ainda mais pelo corpo. Vejam que tudo tem que ser na dose certa, até a meditação. E na hora certa, inclusive. Então, se tá com algum problema respiratório naquele momento, deixa a meditação de lado, né? Continua lendo, estudando, e é isso, espera melhorar. A necessidade de um mestre, né? A necessidade de um guru. Quando se fala um mestre, pode ser um grupo de pessoas que estudam, pode ser livros que nos ensinam, como esse livro aqui. Opa, que acho que não tá dando para ver direito, o Como Meditar aqui. É o livro que a gente está usando, né? Só tentando mostrar a capa. Não precisa ser um guru físico, né? Mas se voltar para o que os gurus nos ensinam sobre a meditação nos textos, né? Em textos como O Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, em textos como Como Meditar, em vários outros textos, o Lam Rinchen Mo,
e tratados budistas sobre Mahayana, sobre a meditação. E a partir daí, o Sandinirmukana Sutra, que vai ser publicado sobre a editora Garbalux. Lembrando que é isso, esse ano vai ter livro publicado que vai tratar desse assunto, um sutra que em grande parte fala da prática da meditação. Um dos principais sutras do Mahayana, inclusive, né, muito enfatizado pela escola Yogacara do século IV. Então, a necessidade de um guru, no sentido de a necessidade de ensinamentos. E a Erenice já fez pressão aqui, Saikimes. Sem pressão, sem expectativa. Não faça publicidade, né? Esse é um ponto que eu achei bem interessante aqui no em relação ao texto. Não ficar se vangloriando. Ah, porque eu medito tal e tal tanto e tanto. Não ficar se vangloriando porque isso é o ego, né? E a nossa, se a gente tá aqui, tá no samsara, não tem muito do que se vangloriar. Se você não é um bodhisattva elevado, se você não é um mestre de sabedoria, se você não é um vivo com V maiúsculo no sentido gnóstico, um perfeito, se você não é um Buda, um Cristo, então não tem por que ficar fazendo muita publicidade da sua prática, se vangloriando. Né? Você está no mesmo patamar que todo mundo. É como a questão que eu falei da musculação. Fica 2 meses sem meditar, que você vai voltar para o nível inicial, praticamente. Então, e esse não fazer publicidade também que ela fala é não fazer proselitismo. Não ficar querendo forçar pessoas. É muito cuidado com o ego, exatamente, Cláudia. Não ficar querendo forçar pessoas a meditarem. Né? Aquela coisa. Vem meditar comigo, eu acho que vai ser bom para você, pessoas que não têm interesse nesses assuntos. Porque com a meditação a gente mexe com a nossa mente, a gente mexe com energias sutis. Mesmo sem que esse seja o foco, o nosso corpo sutil, que no budismo a gente chama de linga sharira, ele está sendo afetado pela meditação. As energias sutis, o prana, toda, digamos assim, a eletricidade sutil que passa pelos nossos canais e meridianos, pelos nossos chakras, ela está sendo ativada na prática meditativa. Então, se aquela pessoa que eu estou insistindo para meditar não tem nada a ver com esses assuntos, não se interessa pelas paramitas, não se interessa por uma via de purificação, de cultivo das virtudes, não é muito boa das ideias, né? Como é que é aquela pessoa que se fala que é torta das ideias, enfim, é, é, que tem ideias muito perturbadas, que acredita em qualquer coisa, que não tem um bom discernimento, a meditação pode fazer mal para ela, inclusive. A meditação pode fazer mal. Se ela não for bem orientada, se ela não tiver uma boa motivação, a meditação ela pode fazer mal. E tem estudos, né, que esses mindfulness que viraram moda, que são desvinculados de uma tradição espiritual, eles podem fazer mal. Para gente que tem síndrome do pânico, gente que tem uma série de transtornos, traumas, e a pessoa ela não está sendo direcionada num caminho espiritual, talvez ela nem acredite no caminho espiritual. Só estão apresentando aquilo como uma mera terapia materialista, né? E aquilo acaba não fazendo bem para elas. Né? A Rita perguntou sobre meditações em grupo. Bom, meditações em grupo, que é até o que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, né? Todos nós juntos meditando ao mesmo tempo. A meditação em grupo, ela gera mais energia, né? Aquele campo energético são várias mentes concentrando a sua energia mental num mesmo foco. Então é muito bom, na verdade, meditar em grupo. Né? Quem aí tem. Eu sei que tem vários aí que moram perto ou na mesma cidade. Quem aí pudesse se reunir para estudar materiais juntos, os materiais aqui que a gente estuda, os livros da editora, que seja. É sempre bom que vocês tentem meditar juntos também. Porque isso forma uma mandala, né? Forma uma egrégora. E é uma energia mental que auxilia. Né? Porque é todo mundo em conjunto construindo essa, essa energia. Então, isso é bom também. Mas é claro, né? Não vai aí se reunir em qualquer grupo que você não sabe qual é só porque quer meditar em grupo. Exatamente porque a gente não sabe que energia está sendo gerada ali. Mas a meditação em grupo, atividades em grupo desse tipo sempre ajudam.
como a Cláudia comentou, né? É a nossa intenção. Ah, Rita, não, sem direcionamento, sem estudo, não acho que valha muito a pena. Só meditar, como ir ao centro, um centro de yoga só para meditar, não. Até porque você não sabe que energia é gerada ali. O que as pessoas fazem quando você não está lá? Quais são os pressupostos? Qual é a egrégora que foi gerada ali, né? Qual é a energia sutil que está ali? As formas, pensamento. Nossos pensamentos geram formas, pensamentos. E grupos geram uma forma, pensamento do grupo. Todo grupo ele tem a sua alma grupo, entre aspas, que é a egrégora, é a mandala. Se você não conhece bem aquela egrégora, se não há um estudo ali, você não sabe direito qual é daquele povo, não conhece direito aquelas pessoas, é melhor ter cautela. É melhor evitar se envolver, porque às vezes até uma meditação que parece inofensiva, a pessoa pode sair obsediada de lá, né? Pode sair com alguma questão. Eu já conheci gente que passou por isso em transmissões budistas aí meio estranhas, que elas receberam, depois tiveram que fazer todo um trabalho, né, para se desobsediar, né? Todo um trabalho de exorcismo mesmo, né? Exatamente. Exatamente, Rita. E aqui, só para. A gente já está quase terminando, né? Só agora uma questão bem rápida sobre a postura da meditação, né? O cuidado com a postura, a motivação, né? Que a motivação no Mahayana é sempre buscar o bodhicitta. Então, ao sentar para meditar, tentar gerar o bodhicitta, lembrar da palavra bodhicitta, da meta do Mahayana, da compaixão, da libertação de todos os seres, né? Gerar uma boa intenção para com todos os seres, que o budismo enfatiza bastante, o Mahayana. E aí a sessão da meditação em si, que aí você escolhe aquele tópico específico da meditação, que pode ser a própria compaixão ou algum outro tópico. E depois que termina a sessão em si, oferecer os méritos, que todo mérito dessa prática possa ser dedicado, possa ser de benefício para todos os seres sencientes. Claro que isso tem que ser sincero, né? Não pode ser aquela coisa que vira só pro forma. Se você não tá no clima aquele dia para oferecer os méritos a todos os seres sencientes, então não oferece. Só medita, né? Tá num dia aí meio irritado, desejando um meteoro no planeta. Só medita para controlar a raiva, medita na paciência e tá bom. A postura, coluna ereta, né? O mais que a gente conseguir. Os textos até falam, imaginar que o nosso ombro está sendo auxiliado por linhas, linhas invisíveis que ajudam o nosso ombro a ficar mais ereto. E aí tem um jeito também de você ajuda o seu abdômen, né? Depende de como você coloca a posição do seu abdômen, você consegue facilitar com que a sua postura fique mais ereta. Tem a ver com o abdômen também. Os olhos semicerrados ou fechados. Idealmente, se medita com os olhos semicerrados, não totalmente fechados. Que é aquela velha história de você conseguir ver um pouquinho da ponta do nariz, né? E se você estiver sentado numa cadeira, você vai até ver o chão, um pouquinho do chão também. Por que não os olhos totalmente fechados? Para evitar o sono, né? Para evitar o sono, para evitar o torpor. Mas para algumas pessoas é muito difícil meditar, principalmente no início, meditar com o olho semi-cerrado ou semi-fechado. Então, se para você é mais fácil com o olho totalmente fechado, pode fechar totalmente o olho. A ponta da língua no palato. Aqui. Atrás dos dentes da frente, né? Para controlar o fluxo da saliva. Senão a gente vai ficar salivando, engolindo saliva durante a meditação e isso vai atrapalhar a nossa prática. E se tiver em grupo, ainda vai ter gente que pode ouvir, né? Como o ouvido fica mais apurado, você vai ouvir a pessoa engolindo a saliva. Então a ponta da língua no palato, sentado sobre uma almofada, para quem quiser sentar em lótus, como aqui na imagem, né, de Vajrasattva, ou semilótus, que aí não é o lótus completo. São posições que não são muito fáceis para nós ocidentais e não precisa. Pode se sentar numa cadeira. Eu mesmo, em geral, eu medito sentado numa cadeira. Com as palmas das mãos sobre as pernas. Eu vou mostrar depois, né, como os egípcios faziam. Ou fazendo um mudra, né, a posição das mãos com os dedos, que em geral vai ter um simbolismo. E o mudra padrão do budismo, que é o mudra em que é a mão esquerda se
a mão direita sobre a mão esquerda. Deixa eu mostrar aqui. Então, a mão direita sobre a mão esquerda, formando uma espécie de um triângulo com os nossos dedões. Eu coloquei uma foto também que vai dar para ver melhor, né? Que é o mudra padrão que se usa na meditação budista, né? O mudra que representa o estado meditativo da união de método e sabedoria. Aqui. Esse é o mudra aqui, essa foto aqui abaixo, né? É esse mudra padrão, né? A esquerda abaixo, aqui a imagem está espelhada, mas aqui não é a direita, é a esquerda que está embaixo, a direita em cima, e esse mudra aqui, né? Os dedos que se tocam, o dedão, né? Os dedões que se tocam aqui. Aqui são as posições possíveis, né? Tem um lótus inteiro embaixo, e tem semilótus, tem essa outra posição aqui, né? Vocês veem que é uma almofada um pouquinho mais alta que a perna. É uma posição que muita gente não acha confortável e às vezes também na sua casa nem sempre vai ter um local muito adequado, né, para sentar no chão e para colocar a almofada. Eu prefiro sentado, né? Aqui é uma posição que eu mostrei aqui. Mas sentado você pode fazer, eu sento, mas eu faço o mudra. Mas aqui a gente tem uma posição bem ocidental, bem egípcia. Aqui era uma faraó que, de acordo com a literatura teosófica, o Geoffrey Hodgson foi uma alta iniciada do Egito. Ela governou o Egito na sua era de ouro, que é a faraó Hatshepsut. E aqui ela está sentada numa posição de contemplação, de meditação. Então vocês veem, ela está sentada com a coluna ereta na cadeira e a mão dela bem nessa parte que não é exatamente a coxa, né? É depois da coxa. Eu não sou muito bem em anatomia para saber o nome exato dessa parte da perna, e que chega próximo do joelho, mas vocês veem, não está exatamente em cima do joelho, mas os dedos estão quase próximos do joelho. E é uma posição bem confortável para a coluna, né? E os pés no chão, os pés plenamente pisando aqui o chão. É uma possibilidade, ou vocês podem sentar nessa posição e fazer esse mudra, que é o que eu faço. E no budismo a gente tem, né? A gente tem Maitreya sentado em seu trono, né? Que também tá as deidades, esses personagens Budas, Bodhisattvas, eles sempre são apresentados em posição e no estado meditativo. E Maitreya também, ele tá sentado, né? Ele não sentado num trono, ele não é apresentado numa posição de lótus. Então aqui são algumas posições que a gente tem.